O Botafogo tem 5 milhões de torcedores, segundo o Ibope Repucon. O Bragantino tem quantos? O Botafogo tem a Copa Conmebol de 93. Qual é o campeonato internacional que o Bragantino ganhou? O Botafogo tem 2 títulos brasileiros, 68 e 95. Qual é o título brasileiro que o Bragantino tem? O Botafogo tem 20 e tantos títulos estaduais. Quantos estaduais o Bragantino tem? Não há o menor patamar de comparação entre Botafogo e Bragantino. Quem não é grande é o Bragantino. Quem não é grande é o Cuiabá e tantos outros clubes no Brasil. Botafogo é grande. Não só grande, como eu colocaria o Botafogo como gigantesco, porque você tem que olhar que o futebol não é só título, não é só torcida. Existe uma coisa chamada história, tradição. Fluminense, por exemplo, foi vice-campeão de uma Copa Libertadores que o Botafogo nunca chegou numa final de Libertadores. Ah, não ganhou o título, beleza, mas a sua torcida se orgulha muito da campanha que o clube fez. Você constrói histórias. O Botafogo até outro dia botou Camilo na seleção brasileira. Olha o peso que essa camisa tem. Quem é o Camilo para vestir a camisa da seleção brasileira? Será que se o Camilo estivesse jogando no Bragantino, ele teria vestido a camisa da seleção brasileira? O Botafogo, quebrado, com 1 bilhão de dívida e coisas do tipo, né, lutando para não cair, fez um goleiro de Copa do Mundo, que é o Jefferson. Goleiro de Copa América, que é o Jefferson, goleiro de seleção brasileira, para rivalizar com os goleiros nossos que atuam na Europa. Olha o peso que essa camisa tem. Botafogo, que foi base da Copa de 58. Que outro clube pode falar isso no Brasil, se não o Santos? O Flamengo definitivamente é que não é. Botafogo, que foi também base da Copa de 62 com o principal jogador, uma vez que na primeira fase da Copa o Pelé se machuca e quem carrega a seleção nas costas, nada mais, nada menos do que Mané Garrincha. Mais uma vez, o Flamengo pode ostentar um orgulho desse de ter um jogador profundamente identificado com a história do seu clube, que foi lá ganhar uma Copa do Mundo. Em 1970, o Botafogo já não era mais base da seleção, mas o único jogador que fez gol em todos os jogos da Copa foi o Jairzinho Furacão. De todas essas histórias que eu estou te falando, sem falar aqui de Heleno de Freitas, Didi, Quarentinha, Newton Santos, Zagallo e tantos outros jogadores, você tem ideia do material histórico que isso é para você produzir minisséries, seriados com temporadas infinito. Tem filme do Heleno, eu recomendo, tem filme do Garrincha, e isso é muito mal explorado, porque os nossos clubes são amadores. Na hora que você pegar um grupo internacional, profissional, que entenda que futebol é muito mais do que uma prática esportiva, mas é um entretenimento de massa, ele não vai querer ir no Bragantino, cara. Ele não vai querer ir no Cuiabá. Ele vai querer pegar um clube como o Botafogo, que ele vai poder olhar e vai falar, cara, eu vendo isso para o mundo inteiro. O mundo inteiro é apaixonado por futebol. Se eu fizer uma produção aqui audiovisual de primeira linha, nível Netflix, como a gente tem aí tantas outras, como tem o Sunderland, como tem aí a da Premier League atualmente, o próprio Corinthians. Então, assim, na hora que você pegar esse produto que é o Botafogo e colocá-lo à disposição do mercado, o Botafogo é tão gigantesco que você não vende ele só para a sua torcida, você vende ele para qualquer outro apaixonado pelo futebol. E talvez o Botafogo seja o clube no Brasil que mais potencial tem para a produção de conteúdo além das 4 linhas. O Botafogo é gigantesco, eu não tenho a menor dúvida disso. Os clubes, eles não deixaram de ficar grandes. O que se tinha no passado eram vários clubes mais ou menos no mesmo patamar. Um tem mais torcida, mas o outro aqui, tá numa fase melhor. Aí o outro que tem menos torcida agora ganhou, e por aí vai, entendeu? Hoje em dia, por conta da discrepância financeira proposta pela internacionalização do capital no futebol e tudo mais, tudo que aconteceu, as práticas de gestão, aquela coisa toda que o Flamengo fez, que o Grêmio fez. A torcida do Grêmio não é muito maior do que a do Botafogo. Vá lá ver no Ibope que você vai ver. A torcida do Atlético Mineiro não é muito maior do que a do Botafogo. A torcida do Cruzeiro não é muito maior do que o Botafogo. Entendeu? Então, assim, você tem mercados consumidores, como o Fogo estava falando, muito semelhantes para serem disputados no mercado. Ah, a torcida do Botafogo é envelhecida. Isso é ruim? Não necessariamente. Um jovem de 15 anos flamenguista tem 3, 4 mil reais para poder acompanhar o clube, jogo a jogo, viajando com o clube? Pois é, tem muito coroa botafoguense com esse dinheiro no bolso. Uma torcida de terceira idade é uma torcida que tem poder aquisitivo alto. Poder aquisitivo alto, porque é o cara com perfil que já trabalhou, já fez poupança, já criou os filhos e está afim só de curtir. Você pode criar um bom plano para esse cara acompanhar o time não só nos jogos dentro de casa, como fora de casa.
É um produto que, se souber trabalhar, rapidinho tá aí batendo o título de novo. Botafogo não precisa de muito, cara. Até pouco tempo atrás, com a mesma dívida de 1 bilhão e com a mesma receita pequena, estava em quarta de final de Libertadores e por uma bola na trave do Rodrigo Pimpão, a gente não elimina o Grêmio que vence aquela Libertadores. E a própria imprensa, PVC e tantos outros naquela época diziam que aquilo dali era uma final antecipada. Rodrigo Pimpão, cara, com o Maracanã lotado, fazendo gol de bicicleta. Vencemos o Atlético Nacional, lá dentro da Colômbia, por 2-0, atual campeão da Libertadores. E aí? Que clube? Como é que esse clube não é grande? Né? O Cuiabá não faz uma graça dessa, não tem que ter camisa. Tem que ter camisa, beleza? Botafogo, Vasco, Cruzeiro, todos esses clubes têm muita camisa. E eu não tenho a menor dúvida que uma vez que se tenha um marco legal bem definido, com segurança jurídica, os fundos internacionais vão vir ávidos, vão vir babando querendo comprar esses clubes. Porque é barata, como o Foco disse. O Manchester City está querendo pagar 150 milhões de libras no Kane. Ou seja, um jogador vale mais do que a dívida do Vasco, vale mais do que a dívida do Botafogo, cara. Um jogador. O Neymar foi vendido por 222 milhões de euros. E ele não é novo, hein? Porque ele acho que tem uns 31, 32 anos, não é isso?